Bem, vamos começar, né? Porque já demos o tempo necessário, né? Tá, eu Então, vou fazer o café. vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá para o nosso curso de psicanálise operativa. E essa é a biblioteca de todas as aulas. Então, essa 16ª aula vai ser uma tentativa de dirimir as divergências sobre famílias e instituições, né? Quando eu fui editar o vídeo da 15ª aula, foi uma edição que me exigiu muito trabalho, porque, além de ter introduzido erratas, eu constatei que o grupo, no final, ficou numa situação dilemática, circular, numa espécie de uma briga entre vocês e eu sobre a questão dos conceitos de família e de instituição, né? E aí eu achei que era necessário retomar essas questões para poder repensar tudo isso, né? A proposta que eu tinha na aula passada, então, era de introduzir uma visão dinâmica do vínculo como um espaço de aprendizagem, de construção da sociabilidade. Ou seja, eu queria fixar a ideia de que o processo de socialização ele é contínuo, ele não para. Ele dura a vida inteira de cada indivíduo humano, de cada um de nós, né? Nós estamos aprendendo a viver em sociedade todo dia. E a gente aprende na medida em que a gente vive em sociedade, né? Que a gente se insere nas relações sociais. E para fazer esse trabalho, para tentar ajudar a discriminar esses conceitos, vai ser necessário retomar as diferentes perspectivas teóricas, né? Do Engels, a gente vai ter que falar de novo das formações sociais, da divisão social do trabalho e as noções de produção e reprodução nos grupamentos humanos. De Lévi-Strauss, a gente vai ter que retomar a noção de estruturas alimentares de parentesco. E de mídia, a gente vai ter que retrabalhar esses conceitos de socialização primária e secundária e de outro significativo institucional e generalizado. O Engels dizia dos dois grandes desafios de nossa espécie, né? A reprodução, sem a qual a espécie não permanece existindo, e essa área, eu digo que ela é regulada pelas estruturas alimentares de parentesco,
que é a contribuição do Lévi-Strauss, e que está atribuída à estrutura das famílias. E a produção, sem a qual os indivíduos não sobrevivem e que é organizada segundo os critérios da divisão social do trabalho em cada formação social. E essa área da produção é competência das formações sociais e suas instituições. Então, voltando à questão básica que gerou toda controvérsia, é que as famílias estão estruturadas em torno de outros significativos e desaparece com a morte dos indivíduos que constituem casal. Acho que esse ponto tocou muito vocês. Enquanto as instituições se estruturam em torno de outros institucionais e aspira permanência para além da morte dos indivíduos que as criam e as constituem. Ainda segundo o Mead, né, as famílias elas se estruturam em função da dimensão do afetivo e do emocional, enquanto as instituições se estruturam em função da busca da racionalidade na apropriação da riqueza e no exercício do poder. As características dos outros é necessário explicitar melhor isso. Os outros significativos resultam de laços de sangue e, por isso mesmo, são dificilmente substituídos e têm a finalidade de permitir que o indivíduo internalize o arsenal de papéis que permitirão a sua inclusão autônoma na vida social. Tá? Enquanto que nas instituições, os outros institucionais resultam da posição que o indivíduo assume na divisão social do trabalho. Por consequência, eles são facilmente substituídos e pressupõem habilidades específicas do ponto de vista da divisão do trabalho. Né? Então, o indivíduo pertence à instituição na medida em que ele tem habilidades específicas que permitem que ele exerça um papel específico nas relações de divisão social do trabalho. Tá? Um ponto muito importante a ressaltar é que nas famílias o outro significativo é dificilmente substituído, enquanto nas instituições eles são facilmente substituídos. Isso fica óbvio quando a gente pensa, por exemplo, na questão de adoção de crianças, né? Isso aí, em geral, está acompanhado de muitas dificuldades e de muitos problemas, né? É muito difícil substituir um pai ou uma mãe através da adoção. Enquanto na instituição, na escola se muda o professor, na instituição se admite, se dispensa uma pessoa e se substitui por outra.
Então, os outros institucionais são facilmente substituídos. Tão longe a sua substituição está longe de representar o drama que ocorre quando há necessidade de substituir um outro significativo. E o outro generalizado, ele resulta basicamente, ele resulta basicamente desse conjunto de interações que nós, como indivíduos inseridos num grupamento humano, vamos desempenhando segundo o momento da vida. Tá? Então, é importante entender que é a internalização do outro generalizado que vai permitir ao indivíduo pertencer à sociedade como membro autônomo. Tá? E essa figura do outro generalizado vai acompanhando as mudanças e transformações das práticas sociais, de tal forma a permitir que o indivíduo internalize a complexidade das múltiplas relações de papéis que vão permitir sua inclusão autônoma na vida social como um todo. Tá? A questão que eu acho que ficou mais complexa na aula passada foi o entendimento dessa diferença entre o institucional e o familiar. É lógico que, na história da humanidade, essa mobilidade social sempre existiu, mas as organizações de famílias e de instituições nem sempre foram as mesmas, não? Nos grupos mais primitivos, talvez essas duas instâncias interagissem mais entre elas. Não? Embora, por exemplo, num grupo primitivo, a figura paterna, em função das formas de organização das famílias, não ficasse tão distinta, né? Em grupos, por exemplo, de estrutura de predominância de organização materna, né? Nem sempre o outro significativo era o pai biológico. Ele podia ser, por exemplo, o irmão mais velho da mãe. Mas a forma de estruturação dessas estruturas de parentesco, elas tinham um objetivo específico de regular as relações sexuais e de estrutura familiar. Tá? Enquanto as formações sociais
que dão conta da divisão social do trabalho, elas seguem critérios totalmente diferentes da forma de estruturação das relações familiares. Quer dizer, a estrutura de divisão social do trabalho, ela tem uma forma própria de se organizar, ela é muito mais racional, ela é muito menos afetiva, né? Por isso mesmo, em muitos casos, principalmente quando a gente vai trabalhar em empresas familiares, esse problema da mistura da dimensão familiar e da dimensão institucional se torna um problema muito específico, né? Eu queria, então, conversar com vocês sobre esses temas e tentar esclarecer na nossa conversa essas questões. Tá bom? Vamos lá. Só tinha uma questão inicial, que você começou falando da dificuldade da adoção, né? Uma criança institucionalizada, como é que fica essa questão do outro significativo para ela? Pois é. É um bom exemplo para a gente pensar como é que uma coisa não é reduzível à outra, né? Uma criança institucionalizada, ela vai terminar fazendo vínculos mais fortes com uma pessoa ou com outra e vai adotar essa referência para preencher esses lugares, né? Os lugares afetivos, né? É óbvio que há uma variedade muito grande nesse lugar, né? Aqui no grupo nós temos o caso do Zé Paulo, que é um exemplo assim excepcionalmente bem sucedido, né, de substituição do outro institucional. Mas a gente sabe da dificuldade disso na sociedade como um todo, né? É sempre aquela denúncia que eu faço das más conotações que na língua portuguesa nós temos para as palavras padrasto e madrasta, né? Entendeu? Mas, obviamente, por uma necessidade emocional, de caráter afetivo, ainda que a criança esteja institucionalizada, ela vai fazer vínculos privilegiados com uma ou com outra pessoa, né? Quando a gente visita um orfanato, uma das coisas que sempre me impressionou é como as crianças tentam te agarrar e te atribuir o papel de pai ou mãe, né? E como é que é difícil lidar com isso sem magoar, né?
Não sei se vocês já tiveram essa experiência de visitar orfanatos, né? Durante um certo período, aliás, até um longo período, eu dei assessoria para uma casa de acolhimento de crianças e jovens. E realmente foi uma experiência profissional, pessoal, muito, muito interessante. E foi possível perceber as várias situações, né? Tem crianças e jovens que melhor se adaptam, outros que não tanto. Essa situação que o Marco falou existia. Então, uma das minhas funções era fazer o intercâmbio entre essa casa de acolhimento, que ficava aqui na Moca, com a Justiça, com a Vara da Infância e da Adolescência. Está bem nesse campo, né, do familiar com o institucional. Isso de um lado. De outro, como o Marco fez aí uma referência a mim, eu, em outro bate-papo nosso, eu já falei aí da minha ligação com o meu pai adotivo, né? E eu até posso tirar a palavra, né, a expressão adotivo, porque eu, de fato, por todos os ângulos emocionais, tudo, eu considero o meu pai, que preencheu aquele papel de pai, sobretudo na infância, na adolescência, e até a morte dele. E eu comentei que publiquei uma poesia em homenagem a ele, relatando né, episódios da vida dele, e disponibilizei a poesia aí no nosso grupo. Acredito que Foi linda a poesia. O pessoal leu a poesia e, neste momento, em qualquer momento que vocês acharem que fosse o caso, tranquilamente eu posso declamar poesia. A poesia eu escrevi e publiquei. É um ato, para mim, muito importante. Quer dizer, eu elaborei a poesia por 1000 motivos. Poderia não publicá-la, mas o ato da sua publicação foi, para mim, a conclusão dessa relação com o meu pai, e publiquei no livro de história da nossa cidade natal, do interior do estado. E por isso que, na minha mente, eu tenho, por ele, né, pela figura dele, uma noção, assim, um sentimento de gratidão bastante forte. E, para mim, foi bom, né? Vivemos, eu e ele, muitos momentos como pai e filho, de bons períodos e também de muito conflito. Não foi sem conflito, não. Tivemos conflitos intensos. Não propriamente na relação ali paterna, mas no exercício dela, né? Eu jamais deixei de considerá-lo pai e ele jamais, entendo eu, deixou de me considerar como filho. Mas conflitos familiares, né? Família muito simples, pobre, de como, por exemplo,
fechar as contas no final do mês, a gente discutia para ver a melhor maneira de usar o orçamento familiar. Em torno desse ponto, muitas conversas, muitos diálogos intensos nós tivemos, mas esses diálogos intensificavam as nossas relações familiares e não a dissolviam. Então, agora, aos 66 anos de idade, olhando esse passado e até nesse contexto aqui, para mim foi uma experiência, né? Porque a experiência não cessa. Ao falar dele aqui, eu tenho toda a lembrança dele. E como o Marco falou, a socialização é uma continuidade. Eu tenho os irmãos, eu sou o mais velho de 5 irmãos. Os outros irmãos são filhos dele. E para mim são irmãos mesmo. Não tem papo. Eu sempre exerci o papel de irmão mais velho. Agora que são todos adultos, evidentemente, o relacionamento é diferente. Mas foi, para mim, uma experiência de vida da qual eu sempre tiro muitas lições, muita coisa positiva, inclusive em reciclar o que nesse período todo foi conflituoso. Zé Paulo, você pode só me esclarecer? Alô? Você pode só me esclarecer uma coisa? É que o Marco falou de você ter experiência de institucionalização. Você era uma criança de instituição, é isso? Ah, não, isso não. Não, é só para esclarecer, porque eu acho não, foi mal entendido. Foi mal entendido aí. Eu disse que, do ponto de vista da questão da adoção, ele é o Zé Paulo é um exemplo extremamente diferenciado. Ele foi uma substituição do outro significativo que foi muito exitosa. Eu acho que a gente tem no grupo mais a história da Ivone e a filha dela, né? Deixa eu só explicar esse ponto. Bom, primeiro eu observo, eu falo sempre desse assunto. Me toca, sabe? Claro, né? Tem um ponto de emoção, mas eu falo isso tranquilamente. Todos aqui podem perguntar para mim, dialogar, observar, comentar tranquilamente. Mas eu não era de uma instituição que teria sido adotado. Meu pai e minha mãe se uniram quando eu ainda era bebê, tá? Ou até um pouco antes. Assim. Você era então, filho de uma mãe solo. Eu já nasci, vamos dizer assim, na relação entre a minha mãe e o meu pai, lembrando, quando eu falo pai, é o pai. Sim. A sua mãe era mãe solo, que a gente chama agora. Oi? Sua mãe era uma mãe solo, como a gente chama agora. Poderia ser. Ela tinha sido casada regularmente com o primeiro marido, mas por circunstâncias da época separou-se dele e eu acho que, né, até felizmente uniu-se ao meu pai, com quem viveu até a morte dele. É uma grande experiência de vida. Fala, Marco, você falou do orfanato e eu me lembrei porque eu também já tive uma experiência de trabalho junto ao orfanato, quando eu estava na Cidade de Deus, numa escola que atendia crianças do orfanato. Então, eu muitas vezes estive no orfanato e mantinha contato para o acompanhamento das crianças, né?
dando acompanhamento, dando assim, informações e como a gente faz com as famílias. Uma coisa que me chamou muito a atenção naquele período, naquele momento, foi que tudo daquela instituição era coletivo. Para você imaginar, eu vi um pote com escova de dente, que as escovas de dente eram guardadas coletivamente, eram guardadas dentro de um pote. Aquilo me chamou, eu fiquei muito impressionada. E aí, quando você fala da diferença da construção desse outro generalizado, eu fico pensando se isso se dá também em comunidades, em organizações, por exemplo, como em kibbutz, como em organizações sociais, em que as pessoas estão ali juntas, várias famílias, em que as crianças são educadas e cuidadas de um modo mais coletivo. Esse pai aí, essa mãe, é um pai que desempenha um papel social, ou isso aí eu sempre tenho essa dúvida. Tem a ver com essa individualidade, assim, tem a ver com o coletivo, ou não tem nada a ver? Por que será essa questão da instituição ter mais dificuldade na construção desse eu generalizado? É pela falta de cuidado individual, de diferenciação? Por que seria? Não, tem a ver com as estruturas elementares de parentesco daquele grupamento humano. Tá certo? Então, nós não podemos... Isso é muito importante perceber e distinguir. Tá? As estruturas elementares de parentesco de uma comunidade indígena ou de uma família na época feudal ou de uma família dentro do nosso capitalismo tardio ou de uma família que viveu no século XIX, não é a mesma. Então, isso vai interferir muito na constituição desse outro significativo. Se você pega as descrições do Casagrande Senzala, das relações, dos tipos de vínculos que se constituíam naquela sociedade, não são mais semelhantes às existentes hoje nessas nossas estruturas de famílias nucleares. Mas a forma de resolver os conflitos... Eu me lembro, por exemplo, de um momento particular de uma relação minha com uma das minhas filhas, que tinha uma tendência a se separar do grupo familiar em diversos modos de comportamento, de conduta. Então, num momento específico da vida dela, adolescente, prepotente, e daí por diante, ela vira para mim e fala assim: eu não escolhi nascer. Você que escolheu ter uma filha. Então, você está obrigado a me aguentar. Aí eu virei para ela e falei assim: tá, mas eu também não desejei ter uma filha tão prepotente quanto você. Então, estamos em situações iguais. Eu tenho que te aguentar e você tem que me aguentar. Entendeu? Quer dizer, é um modo de aparecer a questão vamos dizer, da norma
vamos dizer, dos princípios elementares das relações de parentesco, que dentro do modo dela de contestar, típico de uma situação adolescente, né? Ela, de certa forma, ela subverteu a regra, tá? Querendo atribuir a mim toda por assim dizer, culpa, né? do processo, né? E eu tive a capacidade, naquele momento, também de subverter a regra e, vamos dizer, fazer uma equidade, né, do incômodo da situação, tá? E devolvi a ela, de um outro modo, a contestação que ela me fazia, né? Mas eu vi dramas muito complicados. Por exemplo, aí no Rio, teve uma época que eu visitei e tentei fazer um diagnóstico daquela prisão feminina Talavera Bruce, lá em Bangu. Sim, já conheço também, já tive a oportunidade de visitar. É. E ali haviam quadros complicados. Um caso que me impressionou muito foi de um garoto que estava chegando no limite de idade, poder estar na creche, e cuja mãe tinha sido libertada e que deixou ele lá. Não fez mais contato. Tá? E era um drama para toda a equipe perceber que, naquele momento, ele estava sendo aproximado de um momento onde eles teriam que entregá-lo para a FEBEM. Né? Era um garoto lindo, né? Mas ele já estava com 12 anos, então não tinha mais como permanecer na creche, né? E isso era... Ele tinha uma relação afetiva muito boa com a equipe da creche, mas ia ter que se separar disso de uma forma prematura. Isso é um problema grave. Né? Agora, outra questão interessante também é que, na última aula, eu estava falando que a primeira instituição de passagem que nós temos na nossa sociedade e que começa a construir o papel do outro institucional é a escola, né? Mas isso no nosso modo de produção, né, capitalista, porque se nós formos, por exemplo, pensar qual seria esse ambiente institucional onde o indivíduo aprendia, começava a incorporar os outros institucionais. Se a gente pensar isso na época feudal, né, essa instituição de passagem que permitia a aprendizagem desse outro institucional era a instituição do artesão e dos seus discípulos, né? Quer dizer, onde, na verdade, o processo era diferente. Era o pai que procurava um artesão que aceitasse o seu filho como aprendiz, né? E ele passava a viver na casa do artesão
tá? E a aprender o ofício, tá? A imagem e semelhança do artesão. Tá? Numa sociedade indígena, essa forma de inclusão nessa outra dimensão institucional, ela seguramente vai passar por um dos rituais de, de, de passagem, né? E vai aprender de outro modo, né? E vai ter que se submeter a determinadas provas, né? Tem a famosa prova que a gente aprendia na escola primária, da cumbuca com formigas, né? E nos contavam isso com um certo drama, né? Mas e com uma certa ameaça, né? Mas, na verdade, esses papéis são outros, né? A escola, no modo de produção capitalista, ela surgiu para disciplinar a criança para que ela se tornasse suficientemente dócil para poder admitir a disciplina da fábrica. Não é claro? Então, é necessário entender que essas coisas são coisas diferentes, né? Entendeu? Uhum. Complexo, né? Bem complexo. Mas é importante entender, então, e isso que eu quero passar com bastante força, é que famílias e instituições pertencem a categorias diferentes, tá certo? Eu lembro que Sim. eu tinha um aluninho, um pequenininho, eu tenho até algumas coisas gravadas nele, eu acho. Na época, faz tempo, né? 2018, um pequenininho, segundo aninho. E ele não tinha família também, ele era do abrigo. Porque o orfanato foi substituído pelo abrigo, é isso? Corrige aí. Aí esse pequenininho, ele estava lá, no segundo aninho, muito fofo. E eu não sabia que ele não tinha ninguém, né? Na época. A gente chama a atençãozinha deles, né? Naquelas coisinhas. Se você não se comportar direito, vou chamar os seus pais para a gente ter uma conversa. Aí começa por aí. Eu não tenho pai. Aí então vou chamar a sua mãe. Eu não tenho mãe. Aí a gente já começa a investigação, né? Aí já fica com a pulga atrás da orelha. Aí se você não tem pai, se você não tem mãe, você mora com quem? Aí daqui a um pouco começa a aparecer os donos. As agentes do abrigo começam a trazer, começam a buscar, e a gente começa a conversar, conversa para lá, conversa para cá, para poder conhecer melhor o aluno, né? Porque é muito importante quando a gente tem um aluno em sala de aula que seja do abrigo, gente. Eu sempre tive isso. Eles são totalmente, não é que eles são totalmente diferentes. Eles são, assim, como que eu posso dizer, sem... como não, fugiu agora o que eu ia falar, né? Sem uma referência. Eles são sem referência. Aí logo em seguida, depois, né, de uns 2, 3, 4 meses, aí apareceu uma cidadã lá para poder adotar esse garoto. Eu precisava de ver que coisa linda.
E uma vez por semana, eu acho que era de quinta-feira, a pessoa vinha buscar ele na escola para poder levar para casa. Porque primeiro eles ficam o fim de semana na casa, né, Marco? Ficam lá um fim de semana para ver como que sucede, para ver o ambiente, para ver se eles vão se adaptar. Aí o pequenininho ficava lá todo feliz. Aí ele falava, hoje eu vou para casa da minha nova mãe. Era muito fofo. Aí depois, só que a escola, quando ele foi embora, a escola não deu muita informação dos novos pais dele. Então a gente ficou sem muita informação, né? Naquela expectativa de saber, será que ele está bem? Porque a gente que é professor, que você está acolhendo ali aquele aluninho, então você acaba tendo uma referência ali, querendo saber mais sobre ele. Aí quando esse aluno sai de você para lá, você fica sem os dados dele, você não tem mais contato com ele. Então é muito interessante. Eu passei por isso, que esse aluninho na escola, de ser adotado por uma outra pessoa desconhecida. E ele ficava até feliz, né? Foi embora feliz. Mas também eu acho, né? Uma experiência própria, sei lá. A pessoa que pega a criança para adotar, como que é feito o trabalho na residência, né? No caso, o assistente social. Quanto tempo o assistente social frequenta a casa da pessoa adotiva para saber se a criança está bem ou não? Porque dentro desse conjuntura familiar, tem que ver, né, se é aceitável mesmo, será que é de fato, não há uma certa discriminação. Às vezes vem outros filhos, aí fica aquela coisa, você não é meu filho, né? Aí eles devolvem depois. Já aconteceu com vocês de conhecer abrigo que fez adoção e depois a pessoa teve que devolver a criança? Isso acontece, mano? Não é um abrigo que faz, viu, Sônia? Quem faz é tudo pela vara da infância e da adolescência que isso é feito. São assistentes sociais, psicólogas da vara que fazem todo esse processo. Mas eu vou contar uma história aqui de uma psicóloga que trabalhava na vara de infância e adolescência, que ela contava esse caso muito indignada. Ela falou que num determinado dia chegou uma família lá devolvendo uma menina de 15 anos e sabe qual argumento? Que essa menina tinha pego uma maçã da geladeira. Gente, acho que essa história dá para pensar nessa questão aí, né? Do outro significativo e o que é isso, né? Sim. E você vai dar continuidade? Não, eu estou deixando aí uma provocação, né? Porque eu acho que é uma coisa bastante séria, né? Tanto é que diz que essa psicóloga que contou isso, ela falou assim que ela não contestou, porque se uma família usa esse argumento para devolver uma menina de 15 anos, ela achou que não tinha que... vínculo, né, Ana? Não construiu vínculo. Eu fico pensando, pelo que eu entendi, isso se dá na construção do vínculo, né? Que é possível você ir construindo esses níveis de afeto, de pertencimento. Então, e aí eu queria até saber, Marco, dentro de uma família, por exemplo, isso que a Ana falou, às vezes é possível acontecer isso dentro de uma família de sangue. Tem membros da família que sofrem, que não são acolhidos, que tem pais também, muitas vezes, negligentes, ou esse outro que é construído na relação familiar, diferentemente de que é construído na instituição,
isso é possível em função do afeto? Isso é possível em função do investimento que se faz nessa criança, Marco? Olha, cada família vai ser uma família, né? A família, na verdade, não tem duas famílias iguais, né? Quando existem duas pessoas iguais. E as relações que se constroem numa determinada família não são equivalentes à outra. Aliás, eu, pessoalmente, eu sou muito crítico com relação a essa visão que foi se construindo na área da pedagogia de uma espécie de desejo de aliança entre família e escola. Eu acho que família é família, escola é escola. E que, muitas vezes, essa visão pedagógica de interferir na relação familiar relacionada à criança e aos pais e à dinâmica familiar, isso, na minha vida pessoal, na relação com as escolas dos meus filhos, eu sempre mantive uma posição distante e questionadora a isso. Aliás, eu me lembro de uma história também dessa minha filha prepotente, que ela voltou da escola dizendo que uma determinada professora tinha rebaixado a nota dela de aproveitamento por questões relacionadas ao comportamento dela, à disciplina dela em sala de aula. E eu virei para ela e falei assim, o professor que faz isso para mim é professor incompetente. Ora, não teve dúvida. Na aula seguinte dessa professora, essa minha filha vira para a professora e fala assim, eu contei para o meu pai que você me tirou pontos de nota por causa do meu comportamento, e ele disse que professor que faz isso é professor incompetente. Assim, na lata. A professora até que teve um bom jogo de cintura, porque ela virou e falou para minha filha, seu pai tem razão, mas sua nota continua a mesma. Entendeu? E agora eu te entendi. O que para mim foi ótimo, porque ao menos fez com que ela compreendesse que família é família e escola é escola, entendeu? Agora, pensando do outro lado, de quem está na escola, eu acho que existe uma questão que é uma questão complementar, né, Marco? Embora tenham papéis diferentes, evidentemente que tem papéis diferentes, a família tem poder que a escola não tem. E é complicado, é muito complicado, porque tem situações que se apresentam na escola que são situações que precisam da ajuda da família para se resolver, porque não dá para ser sozinha. Assim como a família também procura ajuda do psicólogo, procura ajuda, bota na escola. Então, eu acho que são coisas complementares. Me parece que não são... Eu acho que há exageros, sim, há exageros, há muita incompetência, não tem a menor dúvida, e também há muito abandono. Então, na própria família, e abandono na escola. É a escola que acha que não tem que fazer nada, que não está ali para educar, que quem educa é a família, que a gente ouve esse discurso muito, muito, muito. E a família que diz que isso é da escola, quem tem que dar conta disso é a escola. Então, é complicado, eu acho que são coisas complementares. Isso merecia um estudo bem aprofundado aqui mas da gente. agora é o seguinte, por exemplo, como tem no texto, né, que a escola também ela faz parte da
do aprendizado do aluno, principalmente do acompanhamento do aluno, isso é verdade. A escola, agora, nesse intervalo de tempo, eles não podem mesmo ficar, por exemplo, qualquer coisa, chama o pai aqui, chama a mãe ali. Não. E tem bem claro que é a escola que é responsável pelo aprendizado do seu filho. Então, às vezes, por exemplo, tem certos casos que eu fico vendo lá, né, tal determinada pessoa da escola ligando para os pais, falando que tem que comparecer na escola porque o seu filho fez isso, fez aquilo. Então, você percebe que são coisas muito banais para você estar tirando o pai de dentro de casa. É muito pequeno para você estar toda hora incomodando os pais. Porque ainda mais agora, por exemplo, se falando nessa nossa geração que nós estamos, então as criançadinhas, elas não são mais, como fala até os estudos, né? Se o professor quer que nossos alunos sejam diferentes, então nós também temos que ser diferentes. Porque ninguém quer um aluno, eu falo, ninguém quer um aluno ali enfileirado, todo mundo ali tudo bonitinho, todo mundo ali sem se mexer para trás, aquelas coisas todas. Né? Mas ainda tem professor que o aluno, por exemplo, dá problema de aprendizagem, de comportamento, principalmente de comportamento, e eles dando a chamar uns pais para resolver situações que a escola mesmo pode resolver. Vocês entendem? E também tem alguma outra situação também, que já tem um caso mais grave, né? Não por ser periferia, por ser um local mesmo, a convivência deles, a vivência deles, assim como alguém daí para mim falou, a convivência deles no dia a dia. Então, o aluno vai mesmo para a escola, nesse momento, para quê? Para se alimentar, principalmente para se alimentar. Ele não vai para a escola para poder ler, escrever, essas coisas todas. Então, quando isso implica, então já liga para os pais, que os pais têm que estar acompanhando no rendimento dos seus filhos. E se não está vindo, então eles querem também agregar o conselho tutelar, que o conselho tutelar já entra aí também, porque o filho está faltando muito, porque o filho está isso, o filho está aquilo. Eu, como professora, que eu conheço bastante, eu ainda falo, né? O conselho tutelar, você vai só adicionar o conselho tutelar em maus trato da criança. Se você tem alguma suspeita, alguma coisa, aí sim você vai estar chamando os pais, vai estar fazendo a investigação e vai estar passando o caso para o conselho tutelar, não coisas banais. Porque aí também tem outras situações também. Tem, por exemplo, muitos pais, mães, que a gente conhece ali, que a gente percebe que bate muito na criança, é usuário de droga. Pensa, essa criança, por exemplo, ela já passou pelo conselho tutelar, ela já ficou ausente da mãe, ela já ficou no abrigo um tempo atrás, né? E agora a criança está na adolescência, qualquer coisa, a mãe vai na escola para saber como que o filho está, e a mãe fala assim para o seu filho: se você não se comportar, você vai para um abrigo. A própria mãe fala isso para o filho. Se você fizer isso, tal, 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 eu vou te levar você para o abrigo. Você entendeu? Vocês entenderam como que está em relação às crianças mais carentes que eu estou falando, tá? Não estou falando das pessoas que têm uma determinada situação melhor do que as da periferia, né? Em muitos casos, às vezes, acontece lá com o aluno, ele fala: professor, eu vou beber uma água, e o cidadão quer passear a escola toda, até chegar na sala dele demora um pouco. Aí a professora já chega, já quer brigar, já quer que deixe o aluno sem aula, sabe? É uma coisa que na maioria das vezes os professores têm que estar sempre estudando para poder entender o raciocínio das novas gerações que está tendo agora, do ser humano que está tendo agora, né? Dos novos estudantes que estão tendo. Então, é preferível para algum profissional, tem algum profissional que fala: eu prefiro você lá do que aqui. E às vezes tem mãe que fala isso.
Eu prefiro meu filho lá no abrigo do que aqui dentro da escola. Então, é um caso assim, bem complicado. Quando a gente fala de abrigo, né? Quando a gente fala em conceito tutelar, criança ou adolescente, né? Que dão problema, eles dão problema mesmo. Muitas vezes a gente tem que estar passando a mãozinha na cabeça deles para não entregar de bandeja para a mãe, porque a gente sabe aonde que a criança vai chegar. Muitas das vezes eu prefiro meu aluno dentro da escola. Eu falo, enquanto vocês estão aqui escondidinho, protegido, porque lá fora eu não vou estar sabendo o que está acontecendo com vocês. Maria Lúcia, você quer falar? Estou levantando uma mão. Primeiro, vou dizer para vocês que eu passei o maior perrengue aqui para entrar. Hoje foi difícil, eu cheguei atrasada, e aí as coisas não funcionavam, então eu demorei para entrar, e é um assunto que eu estou... que faz parte um pouco do meu trabalho, do meu mundo, né? Embora eu perceba assim, como é difícil esse assunto, né? Eu só queria entrar um pouquinho, até para colaborar um pouco com a Sônia, e ficar pensando assim que essas relações todas é só uma relação de bronca, né? Quem é que vai mandar nas crianças para passar bronca? É só uma relação de mando, não é uma relação de pensar junto. Eu acho que os pais, junto com a escola, precisam pensar juntos. Eles estão passando por momentos super difíceis, as crianças também, a escola também. Eu acho que a gente tem que estar num processo de estar junto e não de estar se acusando, de estar reclamando das crianças, sabe? De estar pensando como é que as crianças podem se desenvolver melhor. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse tipo de diálogo, né? É um pouco isso que eu sinto, como participante desse processo da escola e do abrigo também, e da formação dos profissionais do abrigo. Nós estamos pensando muito e da adoção principalmente, né? Como pensar junto, como melhorar as relações, como entender melhor, como compreender melhor. Só isso que eu queria falar. Acho que eu entrei meio assim num tumulto, né? Eu estou aqui num tumulto pessoal, e o assunto eu acho que é um assunto tumultuado também, né? A adoção é uma coisa que é dolorosa. Isso que você falou dos pais devolverem as crianças é uma loucura. Quando chega na adolescência, devolve, porque é difícil fazer obedecer, então devolve para o abrigo. É uma coisa eu acho que tem que melhorar a mentalidade, tem que mudar a mentalidade, tem que pensar que educação que nós estamos, que mundo que nós estamos, tem que ser um grupo pensante, eu sinto. A escola tem que ser um grupo pensante, tem que chamar os pais para pensar junto, tem que sentir que educação nós estamos dando, tem que convidar a gente para fazer palestra. Estava pensando em convidar o Marco para trabalhar com a gente lá no abrigo, para a gente discutir um pouco algumas coisas, né? E nunca tem dinheiro para nada, tem isso, quer dizer, não é, no momento, principalmente, não é prioridade, precisa ficar fazendo vaquinha para fazer isso, fazer aquilo. Eu só queria entrar com essa contribuição. Só isso. Vou abaixar minha mão. Muito importante, Maria Lúcia, muito importante, porque essa visão mesmo, uma visão de complementaridade, uma visão de pensar junto, uma visão de buscar soluções que sejam soluções coletivas, conjuntas. Porque essa criança é de responsabilidade de todos aqueles que estão envolvidos com ela. E ninguém sabe tudo. Quando a escola pública, então mais ainda. Quando a escola particular, o pai escolheu aquela escola porque ele acredita na escola. De alguma forma, ele escolheu, alguns valores dele têm a ver com a escola. Então, a escola... É importantíssimo discutir com os pais que escola é essa, o que eles estão pretendendo, que formação que eles querem dar, quem é o homem de amanhã, o que a criança está precisando, que dificuldades que eles têm em casa. Não é incomodar a mãe. Eu acho que a mãe adoraria conversar com alguém que ela pudesse conversar as dificuldades dela. Se ela encontrar nas crianças da escola
nas mães da escola, um grupo que dê para conversar, que dê para falar o que nós vamos fazer, por que nós estamos fazendo isso ou aquilo, ela vai estar muito mais apoiada, porque não é difícil, não é fácil hoje em dia educar filho, né? E a outra coisa da adoção também, como é complicada a adoção, né? Eu não estou próxima da adoção, como tem alguns profissionais que estão, eu fico mais de longe, que eu estou mais buscando o processo educacional da escola. Mas eu tenho um irmão que adotou 4, e um de cada cultura, e um de cada língua. E olha, eles penaram. Eles penaram porque eles tiveram que pensar quem é essa criança, quem sou eu, sabe? E o que a gente está fazendo. Eu acho que foi assim bem interessante. Muito interessante. Eu gostaria muito de conhecer esse processo, de você contar depois melhor para a gente isso, uma oportunidade. Eu não acompanho tanto, porque a gente não mora tão perto, né? Ele mora no Canadá. Eu acompanho de longe, mas eu sei que no Canadá eles têm um movimento que chama Crianças do Mundo, Children of the World, e que eles vão procurar todas as crianças que estão no mundo, que estão precisando de adoção, e trabalham as famílias para essas famílias adotarem as crianças, né? E as famílias vão buscar, ou passam um tempo. Agora, já pulando um pouquinho, eu penso, depois que eu contei na reunião da conversagem, que eu fui na reunião da conversagem, que esse assunto saiu, e eu fiquei pensando, eu sempre fiquei preocupada com esse processo de adoção dele lá, adotando com tanto amor, né? E ele fez isso com muito amor. Eu acho que ele é um cara extremamente amoroso, e foi muito legal para as crianças, que hoje são todos adultos, mas como é importante você poder ter orientação o tempo todo. Isso eu acho que é fundamental. Eu acho que na escola, vocês estavam falando, e eu fico pensando, a escola devia estar o tempo todo trabalhando com os pais, no abrigo, o tempo todo fazendo os pais discutirem entre eles. E eu acho que aqueles que estão mais avançados estão fazendo isso. Sim. Os pais vão se ajudar, eles vão se apoiar, e eles vão pensar que educação que eu quero dar, com a educação que é necessária hoje. Eu acho que a gente não abriga o tempo todo discutindo também, o tempo todo pensando junto. Eu acho que a gente está num mundo acelerado em mudanças, e eu acho que o melhor educador, que eu fico nessa área, é aquele que está evoluindo o tempo inteiro, que está trabalhando em si, sabe? É aquele que está buscando o que é ser mais gente, o que é ser mais humano, o que é compreender melhor. Eu acho que isso é uma discussão que pertence a todos nós, né? Eu tenho filhos. Todos nós. Eu tenho filhos adultos e a gente está o tempo todo discutindo isso. E discutindo entre nós e buscando também apoio, né? Buscando crescimento. Eu acho que a gente cresce a vida inteira. E fico muito brava quando a gente está velha, que as pessoas pensam que a gente não tem que crescer, ou que a gente virou criança. Sabe? Ou acho que a gente não chega mais no lugar, né? Agora, Maria Lúcia, você falou que a escola pública principal, que a escola particular é mais fácil, porque os pais já procurem em função da proposta da escola. Nem sempre. Eu tenho a experiência dos dois lugares, das duas realidades, e nem sempre. De fato, a escola particular e muitas vezes explicita mais a proposta, embora na escola pública se faça isso também. Na escola pública se faz isso. Eu sempre participei de projetos, sempre. A gente sempre procurou apresentar para os pais qual era o trabalho, qual era a proposta, o que se queria com aquilo. Agora, os pais da escola particular, eles acham que podem interferir muito mais, o que é uma pena, porque a escola de todos é a pública, né? Não a particular. A particular é privada e a pública não. Então, os pais da escola particular se sentem muito mais donos daquilo ali, quando não deveriam ser. Quem deveria se sentir dono da escola são os pais da escola pública.
porque os pais da escola particular estão comprando um serviço que está sendo oferecido claramente do que se trata, dizendo o que se tem, o que está se oferecendo. E, ao contrário, a gente vê, infelizmente, a gente via uma interferência maior, até querendo mudar, querendo discutir a proposta que estava muito mais explícita até em muitos momentos. Né? Mas o que você fala é importantíssimo. Tem que ser coletivo, tem que ser junto, tem que ser pensar junto. Eu quero trazer uma contribuição também, de alguma maneira, da relação entre a família e o direito, posto que, né, o direito é uma instituição, o direito, na sua aplicação, é uma instituição, dá-se por intermédio de uma instituição. E, por coincidência também, eu estou aqui com uma revista do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e nesse número, edição 58, traz como tema básico exatamente direito e psicanálise, um diálogo fundamental. Eu vou fazer a leitura aqui, rapidamente, de um trecho em que a psicóloga, a psicanalista Vera Iaconelli, que está aqui sendo entrevistada, responde diante de uma certa pergunta. A pergunta é a seguinte: o direito das famílias passou por muitas mudanças nas últimas décadas. Um parênteses. Este instituto, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ao qual eu sou associado, trabalha com a noção de direito das famílias, entendendo a existência de vários tipos de família. Então, continua aqui a pergunta. A valorização da conjugalidade e o biologismo tradicionais deram lugar ao afeto, à liberdade e à busca por felicidade. O conceito de família também se transformou na psicanálise? Então, essa é a pergunta. O conceito de família também se transformou na psicanálise? Aí a psicanalista responde: o conceito de família para a psicanálise também foi sendo elaborado. Fomos buscando aquilo que é estrutural para sair das formas imaginárias, ou seja, o modelo de papai e mamãe heterossexuais que tem um filho ou uma filha dentro de uma organização burguesa. Com a psicanálise, conseguimos decantar, por meio de vários autores, Jacques Lacan, principalmente, e pensar qual estrutura oferece as funções que o indivíduo possa se desenvolver. Como é uma função, e Lacan usa mesmo termos matemáticos, a questão não é exatamente quem realiza a função, mas que ela seja realizada por uma certa qualidade. Que ela seja realizada com uma certa qualidade. Isso permitiu a legitimação de várias formas de família, compostas, por exemplo, por casais homoafetivos, pessoas trans e também aquelas em que não há duas pessoas. Sabemos que grande parte das crianças têm sido criadas só pela mãe, pelo pai ou pelos avós. Temos várias combinações. O conceito de família se transformou na psicanálise e se tornou uma ferramenta científica para que possamos entender por que diferentes famílias, já que existem e fazem parte da nossa realidade e da nossa cultura, podem ser tão legítimas quanto aquele modelo criado a partir da modernidade. Então, se não levarmos isso em consideração, também não entenderemos por que tantas famílias fracassam, quaisquer que sejam, e acabaremos
perpetuando injustiças e erros, levando ainda mais ao adoecimento. Então, eu achei interessante essa resposta aqui da psicanalista Vera Iaconelli, à medida que coloca que o importante são as funções exercidas com certa qualidade, não tanto quem a exerce, e as várias formas de famílias que também são legítimas. E o direito como instituição, essa linha do direito, essa linha que eu considero mais ajustada à nossa Constituição, procura dar atenção e acolher no campo jurídico as várias formações de famílias hoje existentes. É isso mesmo. E já está trabalhando um pouco os preconceitos dos pais, né? Porque eu fico vendo muitos pais assim, apavorados que a homossexualidade está vindo, a transexualidade está vindo, e estão se impondo, e eles apavorados, eles estão todos apavorados. Porque os pais fazem parte da sociedade que está apavorada. Exatamente. Eles estão no meio, todos nós fazemos parte da sociedade. E isso não está fora. Né? Nós não estamos fora, nem os pais estão fora. Exato. Todo mundo pertence a... Por isso que eu achei interessante essas palavras dessa psicanalista. A Vera é muito boa, gosto muito dela. Eu tive a oportunidade de ler outras coisas dela. Legal, Márcia. Eu não a conheço, apenas tive acesso às palavras dela por esta edição da revista. Ela está cheia de YouTube, viu? Vou procurar. Ela está falando que nem louca aí para todo mundo, porque, de todos os assuntos relativos à sexualidade. Então, e ela é muito calma, né? Ela é muito calma, muito tranquila. Ela passa assim, uma tranquilidade. Sabe? E muito livre, né? Muito livre, porque ela fala, eu falo por experiência própria. Ela se coloca de uma forma que ela se coloca como conquistando também o seu lugar no mundo. De minha parte, eu considero muito interessante, né, profundo mesmo, esse meio, essa comunicação entre o direito e a psicanálise. Esse instituto trabalha muito essa conjugação entre o direito e a psicanálise. Esse Instituto Brasileiro de Direito de Família. Fantástico, né? Muito bom. Acho que dá um outro olhar para o próprio direito. Sim. Tem um conceito de direito que é fundamental, que é o sujeito de direito. Cada um de nós somos sujeitos de direito no exercício dos mais variados direitos do dia a dia. Tem um autor, aliás, o presidente até desse instituto, que correlaciona esse conceito sujeito de direito com a noção psicanalítica de sujeito de desejo. Muito curiosa essa correlação. Deixa eu fazer um outro comentário. Quando eu editei o vídeo da aula passada, eu fiquei tocado também por uma forma como vocês reagiam diante do problema das instituições, quando vocês se referiam assim à figura do patrão, né? Isso aí, num determinado momento, a gente até valia a pena a gente discutir isso especificamente, porque eu achei uma forma muito primária como vocês se referiam à figura do patrão, né? Como se o patrão fosse uma expressão da perversão máxima, e como se
a instituição se confundisse com essa figura. Tá? Uma instituição muito mais complexa, quer dizer, até o Zé Paulo pode falar isso, esclarecer isso um pouco do ponto de vista do direito, né? Vocês colocavam assim como se o patrão fosse aquele que tivesse se apropriando diretamente dos recursos da instituição, né? Na verdade, em direito, a gente distingue muito claramente a figura da pessoa física e da pessoa jurídica. E se o dono da empresa confundir o caixa da empresa com o seu próprio bolso, isso constitui figuras que, em direito, são claramente vistas e reprovadas, né? Um empresário que se apropria do caixa da empresa para fins pessoais, ele está incidindo numa figura de direito que é o da gestão temerária, né? E ele é punido por causa disso. Se ele, por exemplo, tiver uma dificuldade maior e for procurar um recurso de direito da recuperação judicial e se constatar nesse momento que ele se apropriou do caixa da empresa para fins pessoais, ele pode ser até preso, né? Conforme o grau da gestão perdulária ou da gestão abusiva que ele tenha feito. Na verdade, uma instituição tem uma função muito mais completa. E eu chamaria a atenção, antes de tudo, para o fato de que todo grupamento humano tem que ser capaz de gerar um excedente, que é uma garantia de sobrevivência do grupo, né? E a empresa, ao exercer esse papel de organizadora da divisão social do trabalho, uma das primeiras coisas que ela tem que distinguir é o que é a propriedade do indivíduo empresário e o que é a propriedade da pessoa jurídica empresa. Por exemplo, uma instituição social, ela, sem fins lucrativos, no entanto, ela não está isenta de ser capaz de produzir um excedente que permita que ela sobreviva, né? Então, essa visão precisa ser melhor trabalhada, né? Houve um momento na aula passada em que, nessa oposição que eu colocava entre famílias e instituições, se tratava a questão de apropriação do resultado da empresa quase como que uma regra absoluta, e se confundia o juízo de valor em relação à estrutura capitalista das formas de produção privada como uma forma absoluta, né? Eu acho que é necessário uma visão mais crítica disso. Esse era um tema que eu queria também ter colocado hoje, e que eu assinalo, apesar de a gente já estar no final da nossa reunião. Acho que seria muito bom a gente aprofundar isso.
Ô, Marco. Mas eu queria antes fazer uma pergunta para o Marco. Marco, em função da última fala aí que o Zé Paulo trouxe, né, que a Iaconelli faz essa diferenciação de funções, né, na família, a gente pode pensar, talvez, em diferenciar família de instituição a partir das funções? A partir de quê? Das funções exercidas por um e por outro? Eu acho que o critério de divisão de papéis na família e o critério de divisão de papéis nas instituições são absolutamente distintos. Mas a família tem uma função e a instituição teria outra. Acho que são coisas diferentes mesmo, não são? Por aí poderíamos também diferenciar essas duas categorias. Sim, porque a família ela tá regida pelo afeto e pela sexualidade. E a instituição está regida pela divisão social do trabalho e pela produção da riqueza e pela racionalidade, certo? No exercício disso. Entendeu? E não tem o afeto também, Marco? O afeto também não está presente na instituição? Na instituição, o afeto tem que estar subordinado à tarefa institucional dela. Marco, você podia repetir isso? A família é regida pelo afeto e pela sexualidade. A instituição regida pela divisão social do trabalho, ou digamos assim melhor, pela racionalidade na divisão social do trabalho para a produção de riqueza. Certo? E aí vem, dentro da instituição, um dos problemas fundamentais é o critério de distribuição dessa riqueza produzida. Porque, entenda, o destino da riqueza produzida pela instituição não é simplesmente o bolso do capitalista. A instituição tem que distribuir a riqueza com os fornecedores, com os prestadores de serviço, com os seus funcionários, com o Estado, e como a acumulação de uma reserva que permita a ela enfrentar as eventualidades. Entendeu? É muito mais complexo isso. Ô Marco, no que me tange, não é? Do meu lado, eu tenho muita clareza de que não podemos associar a figura do patrão necessariamente à noção de perversidade. Como você se referiu genericamente à conversa passada, eu estou tentando lembrar aqui a minha exposição na reunião anterior, não me recordo de ter emitido esta ideia. Caso a tenha, eu não estou individualizando. Totalmente. Eu acho até que você é uma pessoa que, pela sua formação profissional e habilidades específicas, é uma figura até muito importante para a gente poder discriminar isso. Mas assista ao vídeo da aula passada e você vai ver que houve momentos em que houve manifestações no grupo onde isso ficava muito confuso, entendeu? Essa última frase sua, que a empresa precisa distribuir a sua produção, a sua riqueza. Eu até, Marco, coloco num plano, talvez, primeiro, o Estado, porque a empresa brasileira
é tributada, né, de toda maneira. A carga tributária das empresas é muito alta. E, portanto, o Estado brasileiro se apropria da riqueza produzida pelas empresas de uma maneira extensa. A riqueza é produzida pelo trabalhador também, né? Não só pela empresa. Não, empresa no sentido lato. Sim, mas isso tem uma grande diferença. Mas isso tem uma grande diferença, porque quem faz a divisão não é o trabalhador, é a empresa. Embora a gente use o mesmo, isso aí a gente poderia, acho que daria uma boa conversa. Não, Márcia, eu falei no sentido amplo, eu incluo nesse sentido amplo também a tributação do salário, sem dúvida. O imposto de renda a 26,5 por mês é um altíssimo imposto, além, né, da previdência social e tal. No sentido lato, a tributação é elevadíssima. E a empresa também, né, como então, eu estava na linha das últimas expressões do Marco, também precisa, né, fazer a sua distribuição, evidentemente, aos trabalhadores, aos fornecedores, aos consumidores. A empresa hoje tem que ter um cuidado especial com os consumidores. Não, nós temos, por exemplo, seus clientes. Nós temos o caso agora da Petrobras, né, que vem fazendo distribuições de lucro que são ofensivas ao bom senso. Quer dizer, não se reserva nenhuma parte dessa riqueza produzida para investimentos e reinvestimentos, né? E se faz uma distribuição para acionistas e, a partir daí, com critérios, inclusive, em relação à aquisição de bens que não privilegiam o próprio país, né? Quer dizer, a gente vai encomendar a produção de sondas e de plataformas na Coreia, na China, e não se produz aqui quando o país está em recessão, né? Então, esses critérios mais apurados são fundamentais para se fazer a crítica, né? Exatamente. Tem a ver com o modelo que se assume. O modelo que também é preciso ter alguns outros conceitos fundamentais. Eu recupero o conceito de pessoa jurídica que o Marco disse, e é estrutural no direito. Eu desenvolvo uma teoria de que uma das principais noções jurídico, político, social é a noção de pessoa jurídica. Se pensarem bem, quase tudo funciona na sociedade por intermédio de uma pessoa jurídica, ou pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público, mas pessoa jurídica, cuja Constituição é distinta da Constituição dos seus membros e se constitui em uma instituição. E, na relação com empresa, pouco se distingue, quando a gente trata do assunto, a pequena, da média e grande empresa. Uma quantidade enorme da produção social é por pequena empresa. E o pequeno empresário também tem que se submeter a todas as regras sociais e jurídicas que regulam a atividade empresarial. Tem que ter competência para fazer isso, porque senão a instituição empresa não sobrevive. Então, eu, nesses anos todos de profissão, eu assessorei e assessoro pequenas e médias empresas e também entidades sem fins lucrativos.
A vida inteira eu prestei assessoria a entidades sem fins lucrativos. E elas, as entidades sem fins lucrativos, também precisam ter uma atenção muito especial com a produção interna, do que o Marco mencionou como excedente, porque senão não sobrevive. E, por exemplo, toda a carga tributária geral também incide na entidade sem fins lucrativos, com algumas exceções. E essas exceções são, inclusive, muito combatidas pelos poderes públicos. Por exemplo, uma associação sem fins lucrativos deve ter reconhecida a sua isenção ou imunidade de IPTU do imóvel, por exemplo. Igrejas. As igrejas estão sendo questionadas, né, Zé Paulo? Também estão sendo questionadas. Nesse momento aqui, entrar no campo das igrejas é delicado, mas o contexto é semelhante. E entidades que eu conheço, até entidades que eu dou assessoria, que deveriam ter plenamente o direito à isenção ou à imunidade do IPTU reconhecido, são atacadas, né, pelos poderes públicos. Então, realmente, é preciso, e cabe aqui, né, no nosso bate-papo, aprofundar essa noção das empresas e entidades sem fins lucrativos, porque elas, de fato, são distintas, né, dos seus membros particulares, e tem toda uma regulação. O direito brasileiro regula profundamente, associando isso com a era digital. A era digital que nós vivemos aprofundou muito o controle aos indivíduos e às empresas. Empresas no sentido lato, pessoas jurídicas em geral, incluindo empresas privadas e associações sem fins lucrativos e assim por diante. O nosso horário aqui está se encerrando, mas esse é um assunto que merece mesmo muito debate. Eu vou rever aquela Gente, eu vou pedir desculpa, eu tenho que sair. Tá bom, vamos terminar. Vamos terminar, né? Fica aí a sugestão de ampliar esse papo, porque ele realmente é muito importante. Eu também tenho uma sugestão. Posso dar uma sugestão? Eu gostaria muito de discutir patologias do vínculo, porque o tempo todo a gente vê nos grupos as patologias virem pesadas, excluírem pessoas, arrebentarem o grupo, e não tem um estudo mais profundo das depositações, sabe? Eu acho que são coisas tão importantes, e Pichon fala disso. E eu vivo isso o tempo todo com o meu grupo. Aliás, é uma instituição que expulsa o tempo todo. Eu já falei isso, fico preocupada de estar falando isso, mas eu acho que tem essa coisa de repente, todo mundo virar contra um, e esse vira o bode. A situação de bode dentro dos grupos é uma coisa muito forte. E todo mundo tem aquela característica, que de repente fica encarnada em um. Só isso. Bem, assuntos nós temos muitos, né? Excelente, excelente. Maria Lúcia, excelente. Essa sugestão da Maria Lúcia é muito boa mesmo. Também sinto, viu, Maria Lúcia, essa questão. E até mesmo, né, associando de propósito em empresas, em associações, sim. profissionais. É um negócio, de repente, numa empresa, todo mundo se volta contra aquela pessoa. E eu acho que todo mundo do grupo tem obrigação de não deixar isso acontecer. E entra na história, sabe? Eu acho que a gente... Obrigada, Mar. Obrigada a todos.
Ótimo. Obrigada também. Tá. Bom, obrigado também, abraço.